Hoje irei falar sobre a tecnologia RMI. Essa tecnologia é do Java e significa Remote Method Invocation, ou seja, invocação de método remoto. Ela é muito parecida com a RPC, que é chamada de procedimento remoto. Método e procedimento são coisas similares. Procedimento é uma forma genérica de função, e método normalmente são funções que pertencem a objetos, em linguagens orientadas a objetos. A diferença é essa. Mas a ideia é a mesma, é chamar uma função remotamente que esteja rodando em um outro programa. Em Java, para utilizar o RMI, eu preciso ter uma interface indicando quais as operações que vão ser fornecidas via rede de computadores. Eu fiz um programa análogo ao que fizemos em RPC para fazermos um paralelo. A gente vai ver que a programação com RMI é mais simples. Eu não preciso de bibliotecas externas. O Java já tem suporte nativo. Então, essa minha interface ela vai ter que ser uma extensão de uma interface já dentro do próprio Java chamada Remote. A chamada a esses métodos podem gerar exceções, porque é uma chamada via rede de computadores, alguns problemas podem acontecer. Então, todos os métodos vão ter que ter throw, vão ter que lançar a exceção, né, Remote Exception, para que alguém trate essa exceção. Então, os métodos são os mesmos da calculadora que a gente tinha definido em RPC: adição, multiplicação, subtração e divisão. A interface chama iCalculadora, de interface, i de interface. Calculadora são conjunto de operações aqui que define uma calculadora. E aqui eu tenho a implementação dessa calculadora. Essa implementação ela vai estar do lado do servidor. O cliente vai requisitar a execução de um método e o servidor vai executar o método e retornar o resultado da execução para o cliente. Então, essa é a implementação da interface. Tanto o cliente quanto o servidor vai ter que ter acesso a essa interface. O cliente para saber o que o servidor fornece, tem de operações que ele pode utilizar. E o servidor para que eu defina a classe concreta que tenha este comportamento da interface. Então, todas as classes que vão ser fornecidas via rede de computadores têm que estender Unicast Remote Object e implementar essa interface também, que é uma remote, né? Que é uma remote. Beleza. Uma vez feito isso, agora basta implementar os métodos, né? O código interno. Então aqui são métodos simples, mas poderiam ser métodos complexos, não tem diferença nenhuma. O que importa é que o método tem o nome, no qual ele vai ser chamado, e parâmetros de entrada. Dado isso, ele vai fazer um processamento e retornar um resultado que o cliente pode utilizar para qualquer outra finalidade. Então, essa é a implementação muito simples da calculadora. E aqui agora é que entra a comunicação remota propriamente dita, que é a utilização de forma mais efetiva do RMI. Então, eu crio um objeto do tipo dessa calculadora e crio um nome associado a ele. Esse é o nome que o usuário vai usar para acessar esse objeto. Então, o objeto aqui no servidor chama calculadora, mas o nome poderia ser qualquer um, no caso aqui calc. Então, por este nome, utilizando o protocolo RMI, eu vou associar esse objeto a esse nome, certo? Num servidor de nomes, que no RMI aqui a gente chama de registry, certo? Então, eu já tenho o objeto que eu quero fornecer via rede, eu já tenho um nome para esse objeto, agora eu preciso registrar. Então, essa linha de código aqui permite que eu execute o servidor de nomes diretamente dentro do servidor. Eu poderia não utilizar ela e executar via prompt de comando em um novo prompt o registry para que execute o servidor de nome. Dessa forma que eu fiz, o servidor de nomes é chamado pelo aplicativo servidor. Então, na verdade, quando a gente fala de comunicação RMI, eu tenho três elementos envolvidos. Eu tenho um servidor de nome onde os objetos vão ser registrados, e eu tenho um cliente. O cliente não faz acesso diretamente ao servidor, o cliente faz acesso ao servidor de nomes, que baseado no nome, ele faz acesso ao objeto do servidor, certo?
Então, esse servidor de nomes está registrado na porta 1099, que é a porta padrão do RMI. E esse rebind, eu poderia dar somente um bind, mas se já tivesse executado algum bind nesse objeto, daria um erro. Então é sempre bom utilizar o rebind. O rebind é que faz a associação deste nome a esse objeto. Então eu estou dizendo que para acessar esse objeto calculadora, eu vou usar esse nome calc, que está rodando na minha própria máquina local sobre o protocolo RMI. E o servidor é somente isso, muito simples, né? Como que a gente faz para colocar esse servidor para funcionar? Então, primeiro a gente tem que compilar as classes do servidor normalmente, como a gente já compila qualquer programa Java. E além disso, eu vou ter que gerar uma classe chamada stub. Essa classe é a classe que permite a comunicação remota. Se vocês observarem, o código é muito simples, porque há muita abstração. Essa classe stub aqui, ó, eu não implementei nada dela, ela foi gerada automaticamente em cima da minha classe calculadora. Então, via reflexão, ela consegue fazer a chamada aos métodos implementados no meu servidor. Como é que eu faço para gerar essa classe? Para gerar essa classe, basta que eu execute o comando rmic, de RMI compilador, né? Compiler. "-keep é um parâmetro que permite gerar o código-fonte também. Eu fiz isso só para mostrar para vocês, mas não é necessário ter o código-fonte. Se você quiser omitir "-keep", pode omitir. Depois o nome da classe concreta que implementa os métodos que serão disponibilizados. Então, com isso é gerado esse arquivo calculadora _stub.class e .java, porque tem o "-keep". Essa classe ela é necessária tanto do lado cliente quanto do lado servidor. Ok? Beleza. O que mais que temos aqui do lado servidor? Uma outra característica interessante da RMI é que ele permite ajustar permissões, controle de acesso, de leitura, escrita ou acesso mesmo a métodos. Então, a título de simplificação, a gente utilizou aqui uma configuração que tem permissão total, mas a gente poderia restringir aqui acesso a alguns métodos de quem pode estar fazendo chamadas a eles ou não. Este é um arquivozinho chamado server.policy, que a gente vai indicar o uso dele na hora de rodar o servidor. Como é que a gente roda o servidor? Uma vez que já compilamos todas as classes com Javac, já geramos o stub com RMC, agora para rodar o servidor, a gente normalmente rodaria Java, o nome do programa, né? Servidor RMI. Mas agora, como tem essa política de segurança, a gente vai ter que passar esse parâmetro aqui, ó, -djava.security.policy, indicando qual arquivo que está as configurações de controle de acesso aos nossos métodos. Pronto. Então, dessa forma, eu rodando o servidor, ele vai ficar aguardando clientes, desse status aqui. E agora o cliente também é muito simples. Olha a simplicidade, perto do que a gente já viu em RPC, né? No cliente, eu vou ter um nome, né? Que é o mesmo nome que eu registrei lá no servidor de nomes. E eu vou agora, em vez de dar um bind ou um rebind para registrar o objeto no servidor de nomes, eu vou dar um lookup, que é para buscar um objeto baseado no nome. Então, baseado nesse nome calc passado, na porta 1099, rodando no servidor, está rodando em localhost. Se o servidor estivesse rodando em outra máquina, eu colocaria o endereço da máquina aqui. Eu vou fazer um lookup e vou fazer uma coerção aqui para o objeto correto. A partir desse momento, eu posso chamar todos os métodos disponibilizados nessa interface. Eu quero chamar o método adição, passando os parâmetros 1 e 2, o resultado disso daqui vai ser mostrado com systemout.println. Para compilar, o cliente também compila de forma normal. Compilar os arquivos normalmente. Depois, para executar de forma análoga ao servidor, eu também vou precisar de
um arquivo indicando as permissões, né, de execução e vou setá-lo na hora de rodar o cliente. Em vez de simplesmente rodar Java cliente RMI, eu vou ter que setar este parâmetro "-d Java Security Policy", indicando qual arquivo que tem as configurações de controle de acesso, certo? Então, lembrando que o cliente não vai ter somente essa classe. O cliente precisa da interface também. Então, ela não precisa ter conhecimento ciência da implementação da classe calculadora, mas ela precisa ter ciência da interface, que é quais os métodos fornecidos pela classe calculadora, ou seja, pelo servidor, né? E ela precisa também ter no lado cliente a stub, né? Que é essa classe aqui que permite que a gente faça a comunicação remota entre os aplicativos, utilizando a tecnologia RMI, ok? Calculadora, aqui para mostrar todo o código, a calculadora, então é isso.